Todos acharam? Vamos ler aqui no 14 para ficar melhor, né? Eu vou começar aqui lendo o versículo 14. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 14 e o 15. O 14 diz assim: o texto da minha Bíblia, o subtítulo, talvez na sua você encontre a mesma coisa, diz assim: o ministério de Jesus na Galileia. Jesus prega na Galileia. Então no versículo 14 diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Diga comigo agora: arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos ler aqui novamente o 15. Jesus dizendo, ele disse: e o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém, querido? Pode sentar adorando o Senhor em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós Te louvamos por esse momento de comunhão, de adoração ao Teu santo nome. Verdadeiramente até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos agora nesse momento que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento com espírito de revelação, de conhecimento e sabedoria. Que a Tua palavra possa ir produzir os frutos para aquilo que ela está sendo enviada. Que junto com essa mensagem, sinais e maravilhas, como cura, libertação, como resposta de oração, como renovação espiritual, Senhor, possa acontecer em nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, como maravilha do pregador, com a Tua graça e misericórdia, Senhor, e falar ao Teu povo, à Tua igreja, no nome poderoso de Jesus, e todos quanto crê, digam amém, amém e amém. Amém, amados? Eu quero também pedir perdão aos irmãos pelo atraso também, cheguei um pouquinho em cima do laço. Eu costumo chegar cedo aqui à igreja, porque eu estava pegando a van para pegar os irmãos lá no Piscinão de Ramos, e o rapaz atrasou um pouquinho, então eu tive que ir na oficina pegar o carro, né, e depois pegar os irmãos, por isso que eu cheguei um pouquinho em cima da hora, amém, queridos? Mas Deus está no controle de tudo. Bom, amados, Jesus, ele começou iniciando o seu ministério com uma mensagem tremenda, após ele ser batizado pelo seu primo João Batista no Rio Jordão, e depois também de passar pelo deserto, onde ele foi tentado, onde o diabo ali se apresenta para Jesus. Naquele momento ali, após o deserto, Jesus ele entra na cidade de Galileia, e ele começa a iniciar o seu ministério pregando uma mensagem. A primeira pregação que Jesus pregou foi essa, que está escrito aqui em Marcos capítulo 1, você pode também observar esse mesmo texto em outros evangelhos, como Mateus, João e Lucas, aonde Jesus inicia o seu ministério, aonde ele começa a pregar a palavra de Deus, aonde ele começa a anunciar o reino de Deus. Jesus ele disse algo tremendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, amados, o ápice da mensagem de Jesus, ou seja, o maior propósito da mensagem de Cristo, ainda que Jesus curou, libertou, expulsou o demônio, operou milagres, como o da multiplicação, gerando a provisão sobre o povo, o maior ponto da mensagem de Cristo, ou seja, o maior propósito de Jesus em seu ministério, é levar ao povo a salvação da sua alma. Amém, queridos? O maior ponto, o maior propósito, porque se não fosse assim, Jesus não precisava morrer naquela cruz no Calvário. No seu ministério ativo, como Deus encarnado, ele curou, expulsou o demônio, ressuscitou mortos, ali ele operou milagres e maravilhas, ele multiplicou pães e peixes nos milagres da multiplicação, como nós sabemos na palavra de Deus. Mas o ponto culminante da mensagem, ou seja, o propósito maior de Jesus Cristo, ainda que Deus possa curar, ainda que Deus ele possa nos abençoar, o propósito maior de Jesus Cristo é salvar a humanidade, salvar a minha alma, a sua alma. E Jesus, quando ele anunciou, é chegado o reino de Deus, e ele diz dois elementos que são primordial para uma verdadeira conversão.
O verdadeiro cristão ele precisa desses dois elementos. Primeiro, arrependimento. Não tem como receber perdão de pecado se eu não me arrepender de tudo quanto pratiquei no meu passado. Então, antes de aceitar a Cristo, eu preciso ter um sentimento de arrependimento. O Espírito Santo, ele me convence da justiça, do juízo de Deus, e naquele momento ali, eu reconheço que eu preciso reconhecer a Cristo como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E Jesus, ele fala que é necessário se arrepender e crer no Evangelho. E o grande perigo está aí. Teve pessoas que na sua caminhada aceitaram a Cristo até mesmo como o Senhor da sua vida, mas precisa também aceitá-lo como Salvador. Aleluia! Não somente como Salvador, perdão, mas sim como Senhor. Então nesse momento Jesus ele fala, eu tenho que me arrepender, eu tenho que ter fé para me ser salvo, mas eu preciso ainda, até que Jesus ainda venha me chamar um dia, para a sua glória, eu preciso continuar a crer no Evangelho. Jesus ele disse, é necessário se arrepender e crer no Evangelho. Então você vê algumas pessoas no Novo Testamento, pessoas que foram alcançadas através do ministério de Cristo aqui na terra. Uma delas foi aquela mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. Aquela mulher sofria de uma enfermidade e ali ela tinha um fluxo, e aonde os médicos não puderam curá-la, ela estava gastando todo o seu dinheiro, as suas finanças, sua economia, e naquele momento seu coração se enche de fé e ela vai buscar a Jesus. A Bíblia me diz que a mulher toca na orla de Cristo, e naquele momento ela é curada instantaneamente pela glória de Deus. Mas aquela mulher não somente recebeu a cura, a sua fé havia algo a mais, ela desejava seguir a Jesus. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, ele declara uma palavra para ela dizendo, a sua fé te salvou. Além da cura, ela recebe a salvação da sua alma. Da mesma forma, se você vê também os 10 leprosos, a Bíblia fala que Deus, o Senhor Jesus, ele curou os 10, mas somente um voltou para glorificar e bendizer o seu nome. Aquele que voltou, Jesus libera uma palavra dizendo, a tua fé te salvou. Jesus não somente curou a lepra, mas salvou aquela alma para uma eternidade. Dentro dela outros, como Bartimeu, da mesma forma, não somente foi curado da sua cegueira, mas seguiu ao Mestre. Amados, muitas pessoas às vezes recebem muitas bênçãos na sua caminhada, e outras, além das bênçãos, elas são salvas, porque ela entende que ela precisa se arrepender, que significa mudar de posicionamento, mudar de visão, mudar de maneira de falar, de maneira de se posicionar, de atitude, deixando a sua velha natureza para viver uma nova natureza em Cristo Jesus. Essas pessoas que alcançam esse entendimento, ela recebe o Senhor Jesus não somente como Salvador dos seus apuros. Quando estou enfermo, eu preciso de Jesus e busco a Jesus. Quando a porta está fechada, eu busco a Jesus, porque a porta está fechada, eu preciso afinal de uma porta aberta, pastor. Amém. Deus ele tem a fazer isso e muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas a essência do cristianismo é salvar a nossa alma e transformar a nossa vida. Dizer que sou cristão porque somente busco a Deus quando eu preciso de uma determinada situação que estou vivendo e passando, e preciso talvez de um milagre, ou de uma cura, ou de uma provisão de Deus, isso não é o verdadeiro cristianismo. Deus ele tem prazer de abençoar a sua noiva, a sua igreja. Deus tem prazer de abençoar os seus filhos, mas Deus tem prazer muito maior que seus filhos sigam seus retos caminhos. O cristianismo significa exatamente isso. São pequenos o que? Cristão significa pequenos Cristo, aprendiz de Jesus. Não adianta eu somente buscar a Deus, somente aquilo que Ele possa me dar nesta vida. Paulo diz algo seguinte, que se eu buscar de Cristo somente nessa vida, mais miserável serei dentre os homens. Nós temos que entender que Jesus ele veio para trabalhar, aperfeiçoar e transformar a nossa vida.
Jesus não veio somente para abençoar a minha despensa. Jesus ele não veio somente para curar uma enfermidade. Jesus ele não veio somente para abrir uma porta de emprego para a minha vida. Jesus ele veio me gerar e para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele veio transformar a minha história. Ele veio para me dar uma vida com qualidade, com abundância. Mas eu só posso viver essa vida de qualidade com abundância quando eu creio no Evangelho, quando sou fiel a Deus, quando busco obedecer aquilo que Ele me ensina. Muitas pessoas que esperam de Deus tantas coisas, mas não têm fé no Evangelho, para se submeter à palavra, para se submeter a Deus. A Bíblia fala, o Senhor Jesus anuncia o reino, é necessário se arrepender para ser salvo. Meu amado, sem a salvação, nós estamos comissionados ao inferno. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não havia solução para a nossa vida. O Deus de amor criou essa solução, nos dando oportunidade para reconciliar com Ele. A única ponte, o único caminho, o próprio Senhor Jesus, Ele aponta para Ele mesmo, dizendo em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No livro de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o próprio Senhor lhe diz que existem duas portas, uma larga e outra estreita. A larga é para onde muitos vão passar, é a porta da perdição, é a porta da facilidade, é a porta do pecado, é a porta dos desejos da carne. Mas a porta estreita é aquela que te conduz aos céus. Aleluia! E Ele mesmo aponta, dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amados, nesses últimos dias, quantas pessoas estão se apostatando da fé, devido às paixões, devido aos desejos da carne. A alma está inclinada ao mal. Muitas pessoas até mesmo um dia se arrependeram, aceitaram a Jesus, mas é necessário continuar crendo no Evangelho, como diz Jesus. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Porque eu só posso ser obediente a Deus se há fé no meu coração. Eu só posso me submeter os princípios de Deus se eu creio naquilo que Ele diz. É uma incoerência tremenda dizer que se sou salvo, se eu creio em Deus, como é que eu posso dizer que eu creio em Deus e nego a sua palavra? Meu irmão, isso é um paradoxo. Não existe isso. Como eu posso dizer que Deus é meu Pai, é meu Senhor, eu amo Deus, eu creio em Deus, mas se nego o Evangelho, se nego a sua palavra? Jesus ele fala, é chegado o reino, se arrependa dos seus pecados, eu darei vida eterna, eu tenho uma vida com abundância, mas é necessário também você crer no meu Evangelho, você crer na minha palavra. Deus ele veio para mudar a nossa história, Deus ele veio para mudar a nossa visão, Deus ele veio para mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Essa é a maior obra, o maior milagre que Deus pode operar na vida do homem. Eu estive ontem visitando uma pessoa que está enferma, e aqui o quadro é ruim, está com 2 bactérias, e os médicos mesmo falam, essas bactérias podem levar à morte. Uma pessoa que está se definhando, a ciência muitas vezes não tem o que fazer, a família às vezes você vê que entra em desespero, já começa a pensar já no pior. Mas quando eu fui naquele jovem de 37 anos, eu já fui direcionado, orei ao Senhor, Senhor, o que eu posso falar? Se o Senhor me der uma palavra, eu não tenho o que dizer. A ciência diz que está tudo ruim. E Deus ele veio ministrando o meu coração, Deus veio ministrando o meu coração da minha esposa, acordando ela de madrugada à noite, a favor daquela vida, aonde naquela noite ali teve uma parada cardíaca, onde estava com a batida de 220 tanto tempo ali, rapidamente, o coração, vários médicos, onde ele pensou que ia morrer. A gente não sabia nada disso, mas o Espírito de Deus sabe. E Deus levanta pessoas para interceder. E aí a gente orou, a gente teve uma direção. E quando eu estive lá, eu falei o seguinte, meu querido, ele já esteve aqui na igreja. Eu falei, vem cá, você quer Jesus na sua vida ou você somente está entusiasmado porque você precisa de uma cura?
Pastor, eu quero Jesus. Você quer Jesus? Você entende que tudo isso que você está passando também é um fruto de uma consequência de uma vida como você levava? Entendo. Você precisa se arrepender. Não adianta chegar e botar a mão, vamos orar que Deus vai curar, irmão. Mas a gente tem que falar qual é a verdade. Quantas pessoas são curadas e são abençoadas e dão as costas para Deus? Irmão, é isso que você quer? É. Então você vai fazer o seguinte: quem vai orar vai ser você. Essa é a direção que eu tenho. Você vai orar em nome de Jesus. Você abre teu coração, porque Deus gosta de sinceridade. E depois eu vou orar por você. Ele começou a orar. Falei, não precisa falar em alto, ora em espírito. Eu vou esperar você orar. Ele começou a orar, deu um tempo, daqui a pouco ele entrou em oração. E Deus me deu a direção. No quarto só entra você, a sua esposa e quem tem fé. Quem não tem fé, fica de lado de fora. Fez 2 pessoas. Tem pessoas que você vê que é cristão, mas não tem fé para estar ali. E aí fez. Estava eu, estava a irmã de intercessão, a irmã Glória, e nós oramos ao Senhor. E aí oramos a Deus, pedimos por graça, por misericórdia. Deus está acima de toda ciência. Eu não sei o que Deus vai fazer, irmão, mas eu fiz aquilo que Deus mandou. Mas eu sei de uma coisa: quando eu saí do quarto, eu desci, ele já foi tirado do CTI e já foi para o quarto para a glória de Deus. Agora, não adianta ser curado se não seguir o caminho. Eu já orei por pessoas que iam amputar a perna. Estive numa comunidade evangelizando, uma mulher desesperada, fazendo evangelismo, não conhecia a pessoa. E uma das irmãs falou assim: pastor, tem uma mulher desesperada. Os médicos voltou agora do hospital e os médicos falaram que ela vai ter que voltar para cortar a perna. Não tem jeito. E quando lá fui convidado para visitar essa senhora na comunidade, eu tive lá, quando eu cheguei na casa, aquela mulher em pranto, desesperada, que não deixava nem eu falar. Um desespero tão grande. Meu Deus do céu, eu vou perder a perna, eu tinha acabado de chegar no hospital. E o médico falou que eu tinha que voltar porque tinha que amputar a perna. Ela desesperada, já se vendo sem a perna. Conhecia a palavra, mas não caminhava com Jesus. Tinha entendimento. E ela começou a falar assim: me dá um minuto, segura um pouquinho o seu choro. Ela segurou assim: escuta, deixa eu falar algo de Deus para você. Quem vai glorificar mais o nome do Senhor? Você com a sua perna sem perna amputada, ou você se imaginando agora subindo no altar e glorificando pelo milagre de Deus na sua vida? Pensa, o que vai mais glorificar? Aonde Deus possa confundir toda a ciência e você é totalmente curada, para a glória de Deus, exaltando o nome do Senhor. No altar, no dia de domingo, no dia de culto. Ela falou assim: com certeza vai ser curada. Então você guarda essa visão e Deus vai operar na sua vida. Mas seja grato a Deus, serve o Senhor. Você crê nisso? Você pode tomar posse dessa visão? Ela falou assim: vou tomar. Fechou os olhos. Imagine você subir no altar e comecei a orar. Para a glória de Deus, naquela mesma semana, aquela mulher ficou curada da sua perna e está com a sua perna até hoje curada, para a glória de Deus. Deus tocou na vida daquela mulher. Agora eu pergunto para você: cadê ela? Certa vez eu olhei para uma pessoa que chegou do manicômio. É um jovem que fazia faculdade. Esse jovem que fazia faculdade, do nada, teve problemas psicológicos. Creio também que uma opressão maligna. Quando nós estávamos na outra igreja, onde nós iniciamos a obra, aquele jovem nos visitou e chegava na igreja assim, ó. Ele não conseguia parar de tanto medicamento. Ficava assim, você conversava com ele, ficava assim, se balançando, se balançando, se balançando, se balançando. Chamei ele quando acabou o culto, entrei no quarto com ele e falei assim: olha, Deus é poderoso para mudar a sua situação. Agora, você quer algo que saiu com Deus? Por mais que o nosso Deus é graça, irmão, mas como de Deus a gente tem que levar uma pessoa ao caminho da salvação. Eu falei: meu filho, faz um voto com Deus aqui. Você não precisa falar para falar, faz um voto com o Senhor. Ele começou a orar, fez o voto dele. Agora Deus vai te tocar. Agora honra esse voto que você fez com Deus. Eu orei, naquela mesma semana aquele rapaz saiu do manicômio, para a glória de Deus. Meu irmão, isso tudo é para a glória de Deus.
Agora, caminharam, creram no Evangelho? Não creram no Evangelho. Algumas pessoas aqui, como mulheres de Deus, homens de Deus, como a mulher do fluxo de sangue, como o cego Bartimeu, como aquele leproso que voltou para agradecer o Senhor, todos esses seguiram a Jesus. Como Maria Madalena, quando foi confrontada com o seu pecado, como aquela mulher adúltera ali foi apanhado e a lei dizia que ela tinha que ser morta e apedrejada. Jesus teve misericórdia da vida dela. Essas pessoas seguiram a Jesus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Como nós vemos Deus, irmãos? Somente por aquilo que Ele pode nos dar ou por aquilo que Ele é? Aleluia. Houve uma pessoa, irmão, e muitas pessoas às vezes especulam dizendo, até desejam não saber sobre a salvação. Tem outras pessoas que falam sobre a salvação. Tem outras pessoas que comentam sobre a salvação. Tem as pessoas que debatem sobre a salvação. Mas, meu irmão, seja falar, seja desejar a salvação, se você não abraçá-la, não adianta nada. Aliás, todas as promessas de Deus, não adianta somente desejar ou falar, nós precisamos abraçar e tomar posse daquilo que Jesus alcançou por nossa vida. É abraçar a graça de Deus e valorizar aquilo que um dia Jesus fez por amor à minha vida e à sua vida. Certa vez a Bíblia me diz que havia um jovem, que ele fez a pergunta mais importante da sua vida. Ele teve com Jesus e perguntou o que poderia fazer para ser salvo. Havia um desejo dentro dele sobre a salvação da sua alma, mas essa pessoa, ela nega Jesus. Ainda que Jesus dá a direção, ainda que Jesus ele aponta o caminho, ele nega. Isso prova que não basta somente desejar, nós temos que abraçar o caminho de Cristo. A Bíblia me diz, abra sua Bíblia em nome de Jesus, lá no livro de, acho que é Marcos, vamos aqui em Marcos capítulo 19, existem também outras passagens, outros evangelhos, mas vamos ficar aqui Marcos não, vamos para Mateus capítulo 19, Mateus 19, no versículo 16. Sabe o que a gente tem que entender, irmão, como cristão? É uma coisa que eu vejo que muitas pessoas têm deficiência para alcançar isso. Tem pessoas que é por ignorância, e tem outros mesmo é porque realmente não querem nada. Mas sabe o que eu vejo na caminhada cristã? As pessoas acham que porque um dia elas foram batizadas nas águas já é suficiente, acabou. Entenda bem isso, a salvação da nossa alma é pela graça. Entenda bem, é um favor, eu não mereço. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Porém, quando Deus ele derrama dessa graça, e se eu sou um verdadeiro cristão, um seguidor de Cristo, eu me aproprio dessa graça, eu tomo posse, e nesse momento eu passo por um processo de preparação para entrar no reino de Deus. A Bíblia me fala sobre santificação, é processo. Aleluia! O próprio Senhor, quando Ele fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia, ou seja, isso significa crescimento, isso significa mudança, transformação. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia, ou seja, a cada dia mais, até o seu dia perfeito. Eu não posso me qualificar como um cristão se não há mudança na minha vida, seja no meu caráter, no meu posicionamento, no meu agir. Se a minha vida continua da mesma qualidade na velha antiga natureza, eu não posso dizer nem que nasci de novo, porque a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A gente entende que existe um novo convertido, existe, é natural, mas pessoas que estão anos na igreja, pessoas que já sabem o que deve fazer e não faz, meu irmão, tem que questionar até mesmo se é um convertido. Pregamos aqui domingo isso, e eu não preparo aqui a mensagem porque preguei domingo, tem que pregar a mesma coisa, não. O Espírito Santo que me conduz, por você acreditar ou não. Às vezes você vai abrir a mensagem e fala, meu Deus, é isso de novo, Senhor?
Vai dizer, isso aí, meu filho, pega isso. Pedro viu milagre. Pedro andou sobre o sobrenatural. Pedro, meu irmão, escute bem, ele participou ali e viu Jesus curando a sua própria sogra. Pedro foi usado para curar enfermo e expulsar demônio na comissão dos 70. Esse mesmo homem que tinha o ministério de apóstolo, o próprio Senhor Jesus falou que ele não era convertido. Está na Bíblia. Pedro, quando tu se converter, porque Pedro, antes que o galo cante, vai me negar por 3 vezes. Tem pessoas que vivem milagre, tem pessoas que já têm experiência sobrenatural. O Senhor me curou, eu tive a experiência, poxa, precisava de uma provisão, Deus me deu. Sim, glória a Deus por tudo isso. Isso é algo maravilhoso. Mas fica feliz, antes de tudo, de nosso nome estar escrito no livro da vida. Aleluia. E as pessoas têm tratado a salvação como algo banal. Vive no pecado. As 3 características de Pedro, de um não convertido, quando ele negou a Jesus, primeiro passo, ele estava de longe. A pessoa que realmente não houve uma conversão, ela segue Jesus de longe, a centenas de metros, a quilômetros de distância, se torna um crente turista, não tem compromisso aonde está, nem com Jesus, nem com a sua igreja, com ninguém, porque na verdade não quer ter compromisso. Segunda situação do crente não convertido, a Bíblia fala que ele senta junto na mesa dos escarnecedores. Além de andar de longe, por estar tão longe, a fé começa a esfriar, ele começa a andar junto no meio dos ímpios, começa a praticar o mesmo pecado, os mesmos vícios. A terceira característica do não convertido é aquela pessoa que não sabe a sua identidade ainda, quem ela é, se ela se converteu ou não. Quando a mulher olhou para Pedro e disse, ele estava com ele, a aparência é um deles. Não estava não. Será que eu sou apóstolo? Será que é melhor negar Jesus? Eu vou servir Jesus, eu não vou servir? É isso que eu quero, não é? Quando eu estou com dinheiro, Jesus é bom. Quando eu estou em dinheiro, Jesus já não presta. O povo viu milagres e maravilhas, mas o mesmo povo que glorificou a Jesus quando operou o milagre, é o mesmo povo que diz, crucifica-o, crucifica-o. Então, amado, o que Deus está falando nesses últimos dias conosco é isso. Qual é o valor da sua salvação, da sua alma? Esse jovem rico, a Bíblia me fala aqui, nesse capítulo, eis que aproximando, versículo 16, dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, Jesus dizendo, por que chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, guarda a minha palavra. Disse-lhe, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isso vem guardando desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, aí Jesus ele vai no ponto, aonde sabia que ele era escravizado. Aleluia. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Jesus disse, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, ele retirou-se triste. Ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Agora entenda bem. Primeiro, esse jovem rico aqui era um baita do mentiroso. Eu guardo toda a lei. A Bíblia fala que não tem uma pessoa que guarda toda a lei, só Jesus cumpriu toda a lei. Quem é que nunca mentiu? Quem é que talvez nunca cobiçou uma coisa além, né? Isso aqui já é uma baita mentira, mas o religioso, eu guardo todas as regras, eu não quebro nenhum protocolo, Jesus. É um religioso. Essa figura é a figura de uma pessoa religiosa, porém havia um desejo dentro dele pela salvação. Ele estava vendo que ele mesmo, por toda aquela religiosidade, faltava algo. Entenda isso. O sentimento de uma pessoa que realmente não teve um encontro com Deus, ela tem um vazio existencial que só pode ser preenchido com a presença de Deus. Seja um não cristão, por isso que a pessoa tenta substituir com
os vícios, ela substitui com as drogas, com adultério, prostituição. Há um vazio existencial dentro de todo ser humano. Esse vazio, por quê? Porque devido ao pecado o homem se afastou de Deus. Esse vazio, essa lacuna está aberta, ela só pode preencher, é tão grande esse vazio, só pode ser preenchida com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque Deus, quando criou o homem no plano original, para que tivesse comunhão com Ele. Mas as pessoas que andam com esse vazio, ela tem tudo e não tem nada. Tem dinheiro, mas é infeliz. Há um vazio, tenta preencher de alguma maneira. Mas esse vazio não é somente para os não cristãos. É para aqueles que estão dentro da igreja e sentem também vazio de Deus. Sabe por quê? Vivem uma religiosidade. Vive uma religiosidade. Eu estou na igreja, eu vou no culto, eu dizimo e tudo, eu faço isso, porque tipo para mim é uma obrigação, é uma regra, é um mandamento, eu faço por meu irmão, tudo isso a gente tem que fazer como servo de Deus, amém. Mas se você não faz tudo isso com uma motivação certa, que é o amor a Deus, você se torna um religioso. E o religioso, tudo que ele faz para Deus, ele faz obrigado, é empurrado. Aí você começa a discernir se é religioso ou verdadeiro adorador. Estar numa igreja, meu irmão, é como fosse uma coisa difícil de fazer. Não tem prazer de andar em comunhão. Servir a Deus, meu irmão, meu Deus do céu. Sabe por quê? Só faz as coisas de uma forma religiosa, normas. Qual é mais uma norma, Jesus, que eu tenho que fazer para... Não, meu filho, você não está entendendo nada. Jesus estava tentando trazer da religiosidade para um verdadeiro cristianismo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Quando você faz por amor, quando você serve a Deus por amor, quando você dizima por amor, como ofertamos por amor, quando eu dou meu tempo a Deus para fazer a obra por amor, meu irmão, é isso que Deus quer. Uma coisa que Deus rejeita é religiosidade. Ele aqui achou que estava fazendo tudo, era o máximo. Pega uma coisa a mais, eu faço. Ali dos 10 é pouco. Eu compro tudo desde pequenininho. Desde pequenininho, o cara não mente, não cobiça. O cara, pá! Tem alguma coisa a mais por mim? Jesus, eu estava lá e falou assim: você tem que abandonar a tua religiosidade para você primeiro me amar primeiro, porque por amor aí você vai estar no céu da minha vontade. Querido, escute isso aqui. Isso aqui é comparado, eu sei, existe aqueles casamentos antigos, meus avós, não sei se foi o caso, mas na época dos meus avós, as pessoas casavam assim. A tradição judaica também tem esse costume. Por exemplo, os antepassados, por exemplo, eu sou pai, tenho minha filha. Aí tem um vizinho ali que tem um filho também, é servo de Deus. Olha, gostei do teu filho é homem de Deus. Vamos juntar os dois. Vamos juntar. Isso era comum. No passado, a tradição judaica também é. Tanto é que o pai, ali até o pai do noivo pagava os dotes ao pai da noiva, por ter a filha dele. Então o casamento era uma coisa que era juntada. Imagine só. Os filhos se submetiam àquilo porque é uma tradição. Casava. Vivia, irmão, anos e anos, fazia tudo direitinho. Fazia os meus deveres domésticos, né? Como ali com uma esposa, o marido honrava a companheira, tudo porque foi ajuntado, foi tratado, foi feito um contrato. Nós não podemos quebrar esse contrato. Teve pessoas, irmão, toda a regra tem a sua exceção. Tem pessoas que até se amaram, amém. Mas muitas pessoas que foram ajuntadas, ela cumpriu tudo direitinho, mas às vezes no final da vida, você foi feliz? Não, por quê? Eu não amava. Tem pessoas na igreja assim. Sirva a Deus, por quê? Tem que cumprir. Tem que dizimar. Ai, meu Deus do céu.
precisa, meu Deus do céu, como é que vai ficar um mês? Tem que fazer a obra, irmão. O pastor está precisando para a igreja, tem que crescer, evangelismo. Tem que estar lá mesmo. Puxa vida, levanta com aquela boa vontade. Pega um panfleto. Jesus te ama. Cara, até tá sujo, o quê? Você primeiro tem que ser amado primeiro, minha filha. Você falou, Jesus está te batendo, filho, com essa cara feia? Você está querendo oferecer Jesus para ele dessa forma? Não canta nem em pé. Faz as coisas porque, pô, já tem que fazer, porque se pastor vê. Você não entendeu, irmão. Não entendeu o que realmente é uma verdadeira conversão. Jesus, uma das coisas que ele mais batia era na religiosidade. Não temos que fazer obra para inglês ver. Nós temos que fazer de todo o nosso coração. Meu irmão, obediência com amor a Deus é o caminho que nos leva para o céu. Não é obedecer porque tenho que fazer. O meu ser é maior do que aquilo que faço. Aquilo que está dentro, Deus sabe, conhece-me por dentro e por fora. Pessoas ali, casou a vida inteira, fez tudo direitinho, amém. Mas existiu o amor? Pastor, não existiu não. Você foi feliz? Não. Por isso que às vezes pessoas vêm para a igreja com aquela cara de chupou-limão. Às vezes a esposa, vamos lá, filho, vamos lá. Aí traz a pessoa, é o crente carrinho de mão. Bota o carrinho de mão para empurrar. Só pega empurrando. Aí bota, fazer obra. Meu irmão, se a pessoa não serve a Deus por amor, é um fardo adorar, é um fardo louvar, é um fardo cumprir a propósito de Deus, é um fardo exercer o ministério, é um fardo, meu irmão, é uma coisa do diabo. Mas quando você ama Jesus, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, tem todo o tempo o prazer de estar na casa de Deus adorando ao Senhor. Tu tem prazer de louvar independente da luta, da dificuldade, porque eu bem sei quem tenho crido. Eu sei que meu Redentor vive e por final se levantará sobre toda a terra. Aleluia! Fiel a Deus no pouco. Como foi dito, meu irmão, muitas pessoas estão esperando muita coisa de Deus, mas ele é fiel a Deus. A Bíblia fala, ser fiel no pouco, que eu te colocarei o quê? No muito. Isso aí não é fazer fiel porque é um protocolo. Eu vou porque é uma regra. A Bíblia diz que eu tenho que ser fiel. E fico naquela expectativa. Foi fiel hoje? Amanhã já fica. Cadê Jesus? Cadê o negócio, Jesus? Eu botei lá, botei uma oferta. E aí, Jesus, me cadê? Não, meu irmão. Sou fiel, está ali, ó. É teu, Pai. Deus vai fazer prosperar? É Ele, no tempo dele, na hora dele. Mas eu creio que Ele é fiel. Aleluia, irmão. Porque faz por amor. Por isso que Deus ele fala, filho, filha, dai-me o teu coração. Quando o nosso coração é de Jesus, meu irmão, o nosso tempo é dele, o nosso dinheiro é dele. Aleluia. Tudo é dele, para a honra, para a glória do seu louvor. Ser fiel no pouco, que Deus coloca no muito. Aleluia. Eu estava vendo ontem fui lá no hospital, aí estava a irmã Glória também. A irmã Glória falou assim, queria até que ela tivesse aqui. A Glória está aí não, né? Cadê a Glória? A Glória está no cantinho, Glória? Glória, deixa eu falar isso aqui para você. A Glória estava falando no hospital, né? Você estava falando lá. Ela falou assim, meu Deus, toda hora de madrugada Deus me acordando. Eu falei, Deus, acorda os irmãos também para orar. E eu acordo 4, 5 horas da manhã, Deus me dá uma pessoa, eu oro, eu perco o sono. Escute isso. Quando gente é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Sabe o que Jesus quer dizer com a parábola dos 10 talentos? Quando ele chega para aquele e fala assim, olha, você que foi fiel, eu vou te colocar no muito. Sabe o que Jesus está querendo dizer? O resultado de um bom trabalho é mais trabalho. Guarda isso. O resultado de um bom trabalho é mais trabalho. Se você faz a obra por amor,
Não para inglês ver, mas é para Jesus ver. Se você crê no Evangelho, vive a palavra, você tem amor naquilo que faz, meu irmão, Deus, eu estou fazendo X de amor. Pode esperar o tempo, meu irmão. Mais trabalho virá, porque você é fiel a Deus. Quem não é fiel, não faz nada. Deus até tudo aquilo que não tem arranca. O infiel, cada vez diminui o trabalho. O cara começa com o trabalho, daí tira. Daqui a pouco está fazendo aquilo, está diminuindo por quê? O infiel, se o resultado de um bom trabalho é mais trabalho, o resultado de um mau trabalho é menos cada vez mais. A fé significa também, guarda isso aí, fé também significa, aprendi isso, é tremendo. A fé significa também compromisso. Se a gente fala que tem fé em Deus e não tem compromisso, essa fé está caindo por terra, irmão, é fé de boca. Deus certa vez falou com o próprio povo, lá em Isaías, esse povo me honra pela boca, mas o coração dele está longe de mim. Eu adoro Deus, eu amo Deus. Tem fé para viver o Evangelho? O jovem rico aqui, quando ele ouviu aquela palavra, olha, Jesus foi no ponto. Isso aqui não significa que você tem que vender tudo e dar para os pobres, não. Jesus falou aquilo porque Jesus é onisciente, sabia aonde era o ponto fraco dele, aonde era a fragilidade dele, aonde ele estava sendo escravizado. E tem muitas pessoas que às vezes estão escravizadas na área da sua vida e que não quer abrir a mão, mas vivem uma religiosidade. Eu vou no culto, pastor, dizendo. E Jesus está falando assim: abre a mão disso aí. Me adore de todo o teu coração. Aleluia, querido. Qual é a minha motivação para servir a Deus? Qual é a minha motivação em pensar em ministério? Qual é a minha motivação? Esse jovem, a Bíblia nos diz, havia um desejo, um vazio na alma dele. O religioso também tem um vazio na alma, é insatisfeito. Escute isso. Jesus deu orientação, falou com ele. A Bíblia fala que ele retirou-se triste. Receba essa revelação aqui. Eu não conheço uma pessoa que, por mais que ela conheça o Evangelho e dê as costas para Deus, ela tem uma vida onde vive uma abundância de alegria. Tem pessoas que conhecem a palavra, está dando as costas para Deus e quer viver alegria na sua vida. Uma falsa tu pode viver. Agora, plenitude de alegria, de paz que só Deus pode dar, é impossível você ver se você não crê no Evangelho, se você não seguir a Cristo. Ele preferiu não abrir mão das coisas, das cobiças, retirou-se triste, consequência de uma vida longe de Deus. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para a igreja. Eu não tenho tudo ainda que desejo, podemos dizer materialmente, mas eu sou feliz e amo tudo aquilo que Deus já me deu. E não me desespero por isso, porque eu já tenho alegria suficiente para ver o resto da minha vida com essa alegria, já está bom demais. Se Deus falar assim, ó, para por aqui, meu filho, não vai ver sua mão não. Senhor, está bom demais. Porque a verdadeira alegria do crente é a alegria da salvação. Quem perde a alegria da salvação é porque anda em pecado. Davi, quando ele pecou, ele vai para Salmo, ele declara no Salmo, na oração: Senhor, não tire a alegria da salvação. Crente cristão, independente da posição que ele está passando, vivendo, ele tem a alegria da salvação, porque ele tem Jesus na sua vida, porque ele ama a Deus sobre todas as coisas. Tem pessoas que amam a Deus de acordo com como está a vida dela. Hoje, poxa, ganhei uma promoção no trabalho, eu estou feliz. Glória a Deus! Jesus é bom, pastor. Aí a minha porta se fecha. Entro na igreja, como é que elas põem mão? O que foi? Todo mundo parece que tem a ver com o problema dele, né?
entra oprimido. Vai no culto, tem adoração, louvor, palavra, ainda sai oprimido. E se bobear aquele seu lado, fica oprimido junto. Está precisando nascer de novo. Sabendo, se Ele fecha a porta, Ele é poderoso para abrir uma nova porta. Se Ele fechou, porque Ele tem uma bem melhor para a minha vida, porque todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus, todas, até aquilo que não entendo, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Senhor, se fechou, glória a Deus, é um livramento, o Senhor vai ter uma melhor para mim. É o relacionamento daquele namoro, estava namorando, estava tão bom, estava louvando, adorando, acabou. Se acabou, foi livramento. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Melhor acabar antes que você casar e arrumar um inferno na sua vida. Sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Esse jovem rico, ele perdeu ali a linha. E falar, ser fiel. Quer ser abençoado? Seja fiel a Deus. Quer ver as coisas acontecer? Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Sabe algo que a gente precisa ser fiel? Muitas vezes a gente não recebe mais de Deus. Ele fala, se você for fiel no pouco, eu te coloco o que no muito. Ser fiel, irmão, na direção do Espírito Santo. Se Jesus ele chega para você, o Espírito Santo, como foi falado aqui com a irmã, acordar você, ó, de madrugada, aí parece aquela imagem assim, tu não sabe de onde que vem, tu pensa que é você que está babando, está cheio de sono, aquela imagem, Deus é aquela pessoa, Jesus, amanhã, Jesus, estou com sono, tu dorme, você não foi fiel no pouco, aí depois chega na igreja, Deus usa, me usa Deus, aí Deus vai dizer e fala assim, eu dei uma pessoa para você orar, tu quer uma nação? Como é que você quer ser usado se você nem no pouco você é fiel? Sabe aquela coisa que o Espírito Santo às vezes fala com você, tu sabe que é Deus falando? Deus fala assim, olha, estou querendo te usar para aquela pessoa, vai lá e faz isso. Pega esse dinheiro que está no teu bolso aí, Senhor, mas é 100 conto, é isso mesmo, pega esse 100 e dá para o teu irmão que está passando necessidade. Não é Deus não. Não é de Deus não. Se fosse 10 reais era de Deus. Acho que é o diabo que está falando comigo. Está querendo se andar comigo, Jesus. Repreenda esse demônio. Olha os inimigos se levantando. Mas quando você é sensível à voz de Deus, dos 100, Ele multiplica por 10. Ser fiel no pouco, Deus te coloca muito. Tudo que tem é dele, para ele, por ele foi feita todas as coisas. Deus abençoou, deu um carro, pega, bota para a obra. Deus vai te dar o melhor. Não, isso aqui eu não vou usar não, porque isso aqui, poxa, um bom tecedor, isso aqui é uma grana. Jesus sabe, tem que tomar ser cuidadoso. A pessoa quer estar no muito, mas não quer ser fiel no pouco. Quando estou entendendo, diga glória a Deus, irmão. Quero ministério, Deus vai ter o ministério, mas não consegue nem trabalhar no pouco para Jesus. Tem evangelismo? Tem. Precisa evangelizar? Pastor, precisa. Cadê o irmão A? Cadê o irmão B? Se não consegue ser fiel no pouco, Deus nunca vai colocar no muito. Parábola dos 10 talentos, sabe onde é que está o foco da parábola dos 10 talentos? Não que ganhou 5, ganhou 5, não é que ganhou 2, não. O foco dessa mensagem, onde chama mais atenção, sabe onde que é? É aquele que enterrou. Porque Jesus quer nos ensinar isso aí. O que impacta na mensagem? Ganhou 5, glória a Deus, fiel, amém, glória a Deus, aleluia, mais 2. O foco da mensagem é aquele que enterrou. Tipo assim, Jesus ensinando, olha, eu não quero que você seja como ele. A porcentagem vai ser igual. Se Deus te deu algo para 5 talentos, é capacidade conforme a cada um tem. Se você tem capacidade para administrar 5, Deus vai te dar 5. Se o irmão é 2, mas os 2 que administraram bem, a porcentagem foi a mesma, 100%, multiplicou, a bênção foi a mesma. Se é fiel no pouco, meu filho, vou te colocar no muito. Entra nos portões celestiais. Seja bem-vindo, filhão. Mas aquele que enterrou, não, começou a falar mal do próprio Deus. Não, porque o Deus é muito duro, vou enterrar. Quando o Senhor vem prestar conta, fala, é melhor que te desse aos banqueiros.
Eu vi uma coisa interessante de um pregador alemão convertido. Eu vi uma pessoa dublando essa mensagem, né? Tinha um intérprete. E ele falou que ele mora numa ilha, esse pregador, muito usado por Deus. O ministério dele é na África, Sudão, é só lugar brabo. Só lugar brabo. Milhares de pessoas compõem o ministério. E ele pregando, ele falou que ele mora numa ilha chamada Costa do Tesouro, se eu não me engano. E essa ilha, ele falou que quando chegou lá, começou a morar lá, tem outras pessoas também, as pessoas estavam com um pedacinho de pau, ele de longe, várias pessoas assim de longe, assim, com um pedacinho de pau, no meio da areia, assim, da praia. Ele falou assim: o que esses bancos de cego estão fazendo aqui com essas... O grupo de cego que procura uma coisa com a bengala. Aí quando ele chegou de perto, não era bengala, era uma máquina que detectava metal. As pessoas estavam lá porque diziam que tinha tesouro ali, e algumas pessoas achavam assim, um centavo corroído, né, pela corrosão do próprio mar, da areia. Aí ele chegou de um cara que encontrou, aí ele pegou ali: o que você achou? Metade de um centavo corroído. Rapaz, como é que é isso? Não, mas isso aqui é hobby, vale a pena, vale a pena. Aí pensou assim, esse pregador, né? Pensou assim: vou comprar um negócio desse para mim também. Ele falou: irmão, eu comprei um negócio tipo esse. Sabe o que eu estou procurando? Talentos enterrados. Quantos estão entendendo a glória a Deus? O que tem de cristão enterrando talento? Deus pega aquele irmão que não utiliza e dá para aquele que sabe granjear muito mais. Aleluia. Jesus, Ele quer que a gente seja fiel, nossos dízimos. Existe realmente os nossos deveres como cristão, mas tudo isso, se não tiver temperado por amor, a verdadeira motivação a Ele, você nunca vai se tornar um verdadeiro adorador. O religioso, ele sempre questiona Deus, sempre coloca dúvida naquilo que Deus diz. Como posso aceitá-lo como Senhor da minha vida e negar a sua palavra que saiu da sua boca? Quando eu honro ao Senhor, seja no pouco, Deus me honrará. Como a irmã Cristina aqui falei, por isso que o Espírito Santo está falando. Pessoas que dizem assim: não, pastor, quando eu estiver lá em cima, aí eu vou abençoar a obra. Eu já ouvi isso, irmão. Pastor, estou esperando sair uma rescisão aí. Quando sair uma rescisão, essa igreja vai ficar diferente. Vamos construir aquele sítio? Deixa comigo. Aí eu falo assim: querido, seja só um pouco, já está de bom tamanho. Você diz assim: mano, não, porque está difícil, está apertado. Sabe como é que é, né? Tem que criar os filhos, as crianças, leite está caro. Religioso. Sabe aquela coisa? Olha, quando eu casar, aí as coisas são mais tranquilas, aí sim eu vou servir a Deus por mais tempo. Você não consegue ser fiel nem no pouco, irmão. A Bíblia fala: quem não é fiel no pouco nunca vai ser também no muito, irmão. Mas quem é fiel no pouco, no muito também será fiel. Aleluia. Quando eu tiver faculdade, eu estou me preparando. Tem pessoas, eu já vi pessoas se preparando e morreu. Ela morreu junto com toda a preparação. Enterrou o talento. Não, porque eu estou preparando, eu tenho que fazer mais um curso. Quando eu fechar esse curso, aí eu vou fazer a pós. Quando eu fazer a pós, eu faço doutorado. Aí quando eu fizer o doutorado, eu estou bom já para Jesus. Meu irmão, que cristianismo é esse, irmão? Meu Deus do céu. Ser fiel no pouco, que Ele te colocará no muito. Esse jovem rico,
devido às paixões, à cobiça pelo mundo, pelas coisas, negou o convite de Jesus. Se retirou triste da presença do Mestre. E a Bíblia não fala mais desse jovem. Isso me faz lembrar a parábola do semeador, onde a Bíblia diz que a parábola me fala que a semente caiu no meio dos espinhos. Os espinhos sufocaram, e Jesus ele interpreta o que significavam os espinhos nessa parábola. As coisas do mundo sufocaram a semente e ela não cresceu, ela morreu. Tem muitas pessoas assim que às vezes receberam a semente, mas os desejos do mundo, as tentações, as amizades do mundo, atraídos e engordados pelo sistema do mundo, estão sendo sufocados, ao ponto que o coração é tanto disso, que prefere sair da presença de Deus, mesmo com tristeza, as coisas indo de mal a pior, prefere negar a Jesus, porque está sendo escravizado por vários tipos de sentimentos que não agradam a Deus. Jesus ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero fechar com vocês uma passagem em Lucas capítulo 21. Aquelas pessoas só ficam se preparando, sabe o que parece? Parece aquelas pessoas que estão no... Já viu ali a Copa do Mundo, os jogadores? Tem jogadores que às vezes estão na reserva, fica assim. Cara, eu nem terminei uma hora. Aí o cara, tô pronto. Acabou o jogo. Deus chamou você para ser titular, meu irmão. Sai do banco de reserva em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 21, versículo 34. Olha só. Jesus fala sobre permanecer na vigilância. Se não fosse necessário, Jesus não pediria. Lucas 21, versículo 34 diz: olhai por vós. Fala para o teu irmão, olha por você, irmão. Para de fiscalizar o pomar do teu irmão, olha o teu pomar. Às vezes a gente olha na vida de todo mundo, a gente tem que olhar a nossa. Aquele que pensa que está em pé, vigia para não cair. Eu tenho que estar com Jesus todo dia lá, Senhor, em nome de Jesus. É isso aí, tá, vamos embora, estou junto. Ai de mim, achar que a minha força, o meu poder, a minha habilidade, o meu dinheiro, meu irmão, quando você desfoca de Jesus e começa a focar em outra situação como Deus, você se perde. E olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez, do cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém, querido? O que Jesus está falando? Ele fala, irmão, fica vigilante, filho. Se prepare. Amados, isso é triste, que eu vou dizer mais uma verdade. Se eu fosse enumerar pessoas que eu já conheci, que ali estava numa posição, servo fiel, e por não dar uma continuidade, o chamado na sua vida em permanecer na presença de Deus, e que se arrebentaram, eu acho que vai faltar papel. Pessoas que eu conheço. Quando Jesus ele deixa de ser o centro da sua vida, as coisas desse mundo começam a te atrair e ser o centro, você começa a perder uma visão. A pessoa começa a entrar numa queda espiritual. Isso é terrível. As coisas vão ficando para trás, com o ministério, com o temor a Deus, dando lugar para outras coisas como pecado, carnalidade, incredulidade,
frieza espiritual. A pessoa tem que entender que quando tem Jesus na sua vida, tem amor. Quem tem amor tem compromisso. Quando minha esposa e nós estávamos namorando, aí eu falei, vamos ficar noivo, né? Às vezes o namorado quer aprender a menina, vamos ficar noivo, né? A coisa do mundo é ficar noivo, vai ficar preso, vamos rolar, né? Ela me botou uma 12 assim, ó. E aí, como é que fica? Tô brincando, ela não anda armada não. No jeito que ela falou. Como é que fica? Vai, não vai? Fica, não fica? Namoro. Quando a gente ama, a gente assume o compromisso. Tem nada melhor do que você estar num relacionamento onde tem amor. Aleluia, querido. Quem ama está junto em todo o tempo. Não é porque passamos já muitas dificuldades na vida, mas o amor superou todas as coisas. Quantas pessoas, às vezes, como esse jovem rico, por ser um religioso na casa de Deus, quando vem um aperto, se retira da presença de Deus. Deus me abençoou. Entra na síndrome de Asaf, capítulo 73 de Salmo, número 73 de Salmo. Asaf diz o seguinte: era um adorador da casa de Deus. Os meus pés quase vacilaram, porque cobicei a prosperidade dos ímpios. Começou a questionar: por que o ímpio tem isso, eu não tenho? Por que ele pode, eu não posso? O que acontece, não acontece? O olheiro, o barro, quer dizer, não questiona o olheiro. Aleluia. Agora, se tu és fiel no pouco, Deus ele garante, ele te coloca no muito. Em tempos maus, em dificuldades, meu irmão, eu nunca deixei de honrar o meu Deus, seja no dízimo, seja estar buscando o Senhor, está glorificando o nome de Deus. Deus ele permite, ele fala uma passagem de Oséias que é tremendo: eu permiti meu povo que fosse ao deserto para provar aquilo que havia no seu coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É Deus, irmão. Graças a Deus. Qual é a maior riqueza que o homem pode ter nessa vida? Qual a necessidade maior que nós podemos ter? É de Deus, é da sua presença, é da salvação. Servir a Deus não por cumprir protocolos, mas servir a Deus por amor a Deus.